Sou Adriana Silvestrini, repórter de SM Digital. Pesquisa realizada pela consultoria Hey Group, com 620 mil profissionais brasileiros de 80 empresas nacionais e multinacionais, revela que 36% deles não conseguem equilibrar a vida pessoal e o trabalho. Para comentar o assunto, SM Digital conversa com o consultor Elton Moraes. O estudo mostra que há muitos brasileiros que não sentem que têm um bom equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Na prática, o que pode ser feito na empresa para tentar equilibrar ambas as partes? Hoje um grande diferencial do trabalhador brasileiro é que ele está tendo um poder de escolha em suas mãos. Então, as organizações elas precisam fazer com que esses colaboradores tenham maior clareza do seu papel dentro da empresa. Como é que a organização pode fazer maior clareza? É ideal que ela possa conversar com seus colaboradores entendendo quais são essas expectativas. Normalmente, quando você vai no varejo, você tem altos índices de rotatividade de pessoas devido a grandes cargas de trabalho e com isso nós percebemos que muitas vezes falta o papel da liderança para poder estar próximo dessas pessoas, conversar com elas e oferecer o suporte adequado. Mas para eu entender qual que é o suporte adequado, eu preciso conversar com elas, ouvir quais são as suas ideias, quais são as suas expectativas, quais os recursos necessários que essas pessoas precisam para poder dar o seu melhor dentro da organização. 51% dos brasileiros relataram que não há pessoas suficientes na área para realizar o trabalho. Como essa questão pode ser resolvida? O que acontece muitas vezes é que a percepção de justiça das pessoas, elas ocorrem por uma comunicação deficiente. Então, muitas vezes você pode fazer critérios de promoção que não é entendido por todos. Você pode, às vezes, fazer um grande processo dentro do topo da organização e isso não ser comunicado de maneira eficiente a todos dentro da organização. Então, a comunicação acaba sendo uma grande barreira que impede as pessoas de trazer as suas opiniões e entender o que é esperado dentro da organização. Quando isso ocorre, o senso de justiça das pessoas faz com que muitas vezes ela imagina que ela está sobrecarregada e ela começa a desenvolver bem porque ela quer entregar o seu melhor, mas ao mesmo tempo ela verifica que não há uma gestão do desempenho corretamente. E aí esse senso de injustiça começa a aumentar. Muitas vezes dentro do supermercado, dentro do varejo, do atacado, muitas pessoas imaginam que é simplesmente ir lá e dar a tarefa para a pessoa. Não, é necessário o líder chegar, conversar, esclarecer quais são as expectativas, reconhecer o trabalho daquele indivíduo. E muitas vezes esta aproximação ela falta. Nessa falta ele começa a fazer as expectativas dele e entender que o ambiente não está adequado para que ele possa entregar o seu melhor. Fazer com mais frequência pesquisas de clima nas organizações, propor planos de carreira, podem ajudar a amenizar essa questão? Ajuda muito, auxilia bastante as pessoas a entender o seu papel dentro da organização. Porém, um fato que a gente constata é que muitas vezes as empresas que pertencem ao segmento de varejo, atacado, não têm desenvolvido tantas práticas ligadas à pesquisa de clima. Muitas vezes estas situações ficam ainda muito presas no RH. E o RH ele acaba sendo um dono destas ferramentas dentro da organização, enquanto deveria ser ao contrário. Essa ferramenta é uma ferramenta do gestor. Ele tem que ouvir as opiniões das pessoas e ele praticar isso no dia a dia indo até elas. Então, normalmente, quando você tem uma ferramenta e ela não está linkada com o dia a dia das pessoas, as pessoas podem não gerar tanta credibilidade. E isso é mais um dos fatores que leva à percepção de não justiça no ambiente de trabalho. Muitas vezes as pessoas deixam o chefe e não a organização. E esse tem sido um desafio constante dentro das empresas de varejo hoje. Se por um lado a pesquisa mostra a insatisfação dos entrevistados, por outro ela revela também que 66% dos funcionários que percebem o suporte das organizações para equilibrarem a vida pessoal e trabalho estão mais felizes com os seus pacotes de remuneração. Esses profissionais também acreditam que a empresa tem capacidade de atrair funcionários de alta qualidade. Até a próxima!